É difícil imaginar um mundo onde doenças eram tratadas com coisas como correntes de água rápidas ou sanguessugas. Mas não faz tanto tempo assim. Esse era o caso. A medicina e o entendimento do corpo humano mudam constantemente, com novas descobertas diárias. E não demora muito para você descobrir que o cigarro que estava fumando para curar o seu estômago embrulhado, na verdade, estava te enchendo de câncer. Então, hoje vamos examinar algumas das coisas horripilantes que já foram usadas como remédio. Mas antes de começarmos, certifique-se de que está inscrito no canal Weird History. Depois disso, deixe um comentário para a gente e diga sobre quais outras doenças você gostaria de ouvir. Certo, pacientes, digam... Imagine-se em um asilo mal iluminado, onde o tratamento padrão para todas as doenças envolve um grande corpo d'água. A equipe do asilo pode te mergulhar em uma piscina de água gelada só para te tirar e repetir o processo até enjoar. Para pacientes mais resistentes ao tratamento, os médicos usavam o banho de surpresa, deixando-os cair sem aviso em uma banheira de água gelada por meio de uma porta de alçapão. Mas, por mais severos que esses tratamentos pareçam, eles foram inspirados pela crença crescente de que a saúde mental era uma condição séria que valia a pena ser tratada, uma inovação na época. Embora equivocada, a hidroterapia representa os primeiros passos tímidos da sociedade em direção ao tratamento das doenças mentais. Embora os métodos fossem horríveis, buscavam um efeito terapêutico antes do estudo científico da psicologia. Portanto, algum crédito pela tentativa. O mercúrio foi visto como cura universal por muitas civilizações antigas, mesmo com provas de sua toxicidade. Entende-se o motivo, pois ele realmente parece impressionante, quase um superpoder. No século XVI, a sífilis se espalhava rapidamente e o mercúrio era visto como única solução. Conhecido por sua capacidade de matar bactérias, ele era administrado como uma espécie de veneno supremo, um agente purgativo para limpar o corpo da doença e provavelmente de muitas outras coisas também. Além de pomadas, o mercúrio também era usado em pílulas ou inalado como vapor. Os efeitos colaterais eram catastróficos, como esperado ao ingerir ou inalar um dos elementos mais tóxicos conhecidos, incluindo tremores, perda de memória e morte. Ironicamente, pode ter piorado a doença que buscava tratar, gerando um ciclo vicioso de envenenamento e enfermidade. Mas, em uma época sem antibióticos, o veneno parecia um preço que valia a pena pagar. A expressão inglesa "mad as a hatter" surgiu devido ao envenenamento por mercúrio, comum entre fabricantes de chapéus que usavam mercúrio no feltro. Se você já se perguntou por que o chapeleiro maluco almoçava com um coelho, é porque seu cérebro estava cheio de mercúrio. No século XIX, a tuberculose era quase tão temida quanto a peste, e um dos tratamentos envolvia injetar leite diretamente nas veias. Os médicos acreditavam que o leite, um símbolo de pureza e nutrição, poderia revigorar a corrente sanguínea. Isso basicamente alimentaria os pacientes de dentro para fora, ajudando-os a recuperar a saúde. Não surpreendentemente, as transfusões de leite frequentemente faziam os pacientes entrarem em choque. Para alguns pacientes, o leite agia como um agente estranho letal, causando infecções graves ou morte em poucas horas. Felizmente, a prática foi abandonada quando a ciência das transfusões de sangue evoluiu, então nunca testaram com sorvete. Num mundo sem vacinas, a raiva era uma aflição muito mais séria. Uma vez que os sintomas apareciam, a morte era iminente. Por isso, os médicos estavam desesperados para tentar qualquer coisa que pudesse funcionar. Entra Plínio, o Velho, que propôs uma abordagem literal de curar o mal com o próprio mal. Ele recomendou que a vítima pegasse pelos do animal agressor, queimasse e aplicasse na mordida. Além do pelo de cachorro, outros remédios antigos envolviam consumir uma mistura de fígado moído, cérebro e sangue do animal infectado. Essas abordagens nasceram da crença na magia simpática, a ideia de que o semelhante cura o semelhante. Misturando misticismo e desespero, esses tratamentos se popularizaram, embora pouco ajudassem além de apressar o fim das vítimas da raiva. Até hoje, esse antigo conselho deixou marca cultural.
A expressão hair of the dog ainda significa tratar um problema com uma pequena dose do que o causou, mas hoje é usada principalmente para curas de ressaca, não mais para raiva. A mania por múmias na Europa ia além dos faraós, envolvendo também fascínio por suas supostas propriedades místicas. A partir do século XVI, médicos receitavam múmias em pó. Sim, múmias em pó para tratar várias condições, acreditando que algo tão antigo certamente possuía propriedades curativas poderosas. Essas múmias, ao que parece, não estavam disponíveis, sem receita. O processo envolvia moer as múmias até virar um pó fino e vender isso como um suplemento medicinal. O pó era vendido como cura para tudo, de enxaquecas a dores musculares, e europeus ricos o misturavam ao chocolate para melhorar o sabor. Quando a prática terminou no século XVIII, milhares de múmias já haviam sido destruídas. É difícil saber o que os europeus pensavam obter das múmias. Talvez achassem que os espíritos antigos intercederiam ou só buscassem um pedaço do passado místico. De qualquer forma, eles transformaram o Egito Antigo em uma farmácia, e os arqueólogos modernos lamentam a perda de artefatos históricos inestimáveis. Indiana Jones jamais... O conceito de alívio da dor através de vida marinha em decomposição foi popularizado na Austrália do século XIX. Pacientes com artrite eram orientados a rastejar para dentro de uma baleia oca e ficar lá por dias, pois se acreditava que os gases da carne em decomposição aliviavam as dores articulares. Mesmo sendo horrível, as pessoas tentavam de tudo para aliviar a dor crônica, tornando o spa de baleia fedorento uma opção válida. Alguns pacientes sentiram alívio temporário, provavelmente pelo calor, não por supostas propriedades mágicas da carne em decomposição. Essa cura em particular é um testemunho da criatividade, ainda que mórbida, de até onde as pessoas eram capazes de ir diante de doenças crônicas e de tão pouco alívio. Uma dor de dente forte o suficiente faz você começar a se perguntar se aquela baleia morta pode fazer algo por você. Os romanos levavam a higiene pessoal a sério, embora nem sempre de uma forma intuitiva. Eles acreditavam que a urina tinha poderosas propriedades de limpeza devido ao alto teor de amônia. Os escravos coletavam urina, que sorte a deles, e ela era então usada como enxaguante bucal para branquear os dentes. Os romanos também a utilizavam para lavar suas roupas, aproveitando os efeitos clareadores da amônia. A única desvantagem era o cheiro de xixi. Para os romanos, isso não parecia estranho e era tão comum quanto escovar os dentes hoje. A tendência pode ter sumido, mas reaproveitar resíduos para a saúde e higiene foi algo experimentado por muitas culturas ao longo dos séculos. Falando nisso, se você achou que os romanos paravam na urina, está enganado. Plínio, o Velho, e seus contemporâneos também recomendavam fezes para diversos males. A ideia era que a essência da vida estava nos resíduos humanos e poderia curar quase tudo, desde problemas estomacais até infertilidade. Claro, isso não era totalmente sem mérito. Os transplantes fecais atuais para a saúde intestinal seguem princípios parecidos, mas são bem mais higienizados. Na China antiga, fezes eram consumidas como parte das práticas da medicina tradicional, conhecidas como sopa amarela. Espero que não viessem versões com pedaços. Quando a heroína foi produzida pela primeira vez, no século XIX, ela foi comercializada como uma alternativa não viciante à morfina. Médicos receitavam heroína como supressor de tosse para crianças, e de fato, ela funcionava. Como muitos opiáceos, a heroína era extremamente eficaz para acalmar crianças, embora os efeitos colaterais fossem pouco compreendidos. Anos depois, o potencial viciante da heroína ficou claro, levando a uma rápida reviravolta em sua reputação médica. A ascensão e queda da heroína como remédio mostra como a medicina pode transformar drogas milagrosas em ameaças em uma geração. A sangria foi usada por milênios, do Egito Antigo à Europa moderna. Médicos aplicavam sanguessugas ou faziam cortes para retirar sangue e tentar restaurar a saúde. Essa prática, perfeita para carniçais, era tida como restauradora do equilíbrio dos 4 humores do corpo:
sangue, fleuma, bilis negra e amarela, como leões internos do próprio Voltron. Com o tempo, a sangria virou remédio universal para febres, dores de cabeça e distúrbios mentais. A prática persistiu até o século XIX, mas desapareceu quando médicos notaram que drenar sangue vital era geralmente uma péssima ideia. Em uma das curas médicas mais irônicas da história, a malária era injetada em pacientes com sífilis para induzir febre. A proposta era usar a febre para eliminar as bactérias da sífilis e depois tratar a malária com quinino. O médico austríaco Julius Wagner Jauregg chegou a ganhar um prêmio Nobel por essa ideia, meio parecido com quando Crash ganhou o Oscar de melhor filme. Apesar de ser um exemplo extremo de o remédio ser pior do que a doença, funcionou bem o suficiente para ser celebrado como um grande avanço na época. Hoje, temos a penicilina, tornando esse tratamento com febre uma relíquia infeliz. Poucos procedimentos antigos são tão alarmantes quanto a trepanação, perfurar ou raspar buracos no crânio para tratar lesões na cabeça ou doenças mentais. Evidências de trepanação foram achadas em crânios pré-históricos, sendo um procedimento comum na antiga Europa e nas Américas. Feita sem anestesia, já que medicina antiga incluía perfuração de crânios sem medicação, muitos pacientes sobreviveram ao procedimento e alguns até se recuperaram. A trepanação foi usada por séculos por médicos para tratar dores de cabeça, epilepsia e outras doenças com essa forma macabra de ventilação. Ao olhar para esses tratamentos à luz da ciência moderna, parece que os dias de tentativa e erro já passaram. Antes de nos convencermos demais, lembre-se que os tratamentos avançados de hoje podem ser o unguento de mercúrio ou a carcaça de baleia gigante de amanhã. E o seguro não cobre essa baleia. O que você acha? Qual dessas curas equivocadas foi a pior? Conte nos comentários e veja outros vídeos da nossa história bizarra.